Filipenses capítulo 2. Amém? Todos acharam? Filipenses capítulo 2. Mas se quiser ligar lá, fica à vontade. Nós estamos estudando esse livro maravilhoso que Paulo sabiamente nos instrui, como temos falado, não só pelo conteúdo, mas ele também instrui como sendo um exemplo, a postura e o seu testemunho e o efeito desse testemunho, dessa postura junto à igreja que está aqui em Filipos. Os irmãos têm sido verdadeiramente abençoados por esse ministério do apóstolo Paulo, têm sido edificados não só pelo que ele ensina, mas pelo que ele também demonstra. E até aqui nós observamos muito claro que Paulo está preocupado em ensinar, mas também mostrar como tem que ser a igreja do Senhor. Semana passada nós interrompemos aqui entre o versículo 12 e 13, né? Então eu quero voltar no versículo 12 e ler com os irmãos aqui. Melhor, vamos voltar até um pouquinho antes. Versículo 5. Filipenses 2:5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Paulo veio construindo o entendimento de que nós precisamos ser iguais, nós precisamos estar na mesma dimensão, nós precisamos estar na mesma porção, sentindo uma mesma coisa, falando uma mesma coisa, tendo uma mesma fé, sendo único, e não ter a discrepância que existe hoje na igreja entre os ministérios. Pessoas que não conhecem quase nada da palavra e pessoas que conhecem muito da palavra, pessoas que têm muita bagagem e experiência e pessoas que têm poucas. Não, inclusive o texto, Paulo vem falar aqui no final do capítulo 1 e no início desse capítulo 2, dizendo: amados, compartilhem comigo aquilo que vocês têm vivido e experimentado. Eu quero sentir a mesma coisa, eu quero viver o que vocês estão vivendo. Na teoria, na nossa cultura, um apóstolo se virar para os membros da igreja e falar assim: viu, compartilha o que Deus tem feito na vida de vocês, para que eu seja edificado. Amados, é inconcebível uma ovelha ter algo para ensinar para um pastor, para um apóstolo, na cultura que nós temos nas igrejas de hoje, porque ela está realmente corrompida. E Paulo demonstra querer saber do que esta igreja vive e experimenta. Por quê? Porque é claro que Deus pode estar dando algo a esta igreja que não concedeu a Paulo. E ele fala da importância e a necessidade de estarmos todos na mesma porção, vivendo e sentindo a mesma coisa, sendo único. O reino de Deus, amados, ele é composto por unidade. Unidade, não separação. Reino dividido não cresce, não prospera. Então é necessário que tudo isso venha a ser referenciado aqui através dos textos, mas também através das atitudes. E é isso que Paulo está ensinando. Hoje nós vamos retomar aqui a partir do versículo 12, ok? Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Inclusive no último culto de domingo nós estávamos falando sobre isso. Amados, temor é você estar preocupado com aquilo que Deus pensa a teu respeito, e não as pessoas em si, e não o mundo, e nem a sociedade. As pessoas podem não aprovar o que você faz,
mas se o Senhor está com você, isto é temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é medo, é ter consciência de quem Ele é, do poder e a sua capacidade. Um dia, os homens ali, discípulos e os homens em volta de Jesus, estão ali demonstrando algumas fragilidades. E Jesus fala assim para eles: vocês têm medo dos seus inimigos, dos soldados romanos ou dos fariseus? Você tem medo do homem que o que pior ele pode fazer contra você é tirar a sua vida, e você teme eles, e você muda o curso da sua caminhada. Você está numa rua, de repente você atravessa a calçada, foge, você se esconde. Você tem medo de homens que o máximo que eles podem fazer contra você é tirar a sua vida. E Jesus questiona de uma forma irônica, falando assim: e aquele que tem poder para lançar a tua alma na eternidade no lago de fogo, você não tem medo? Você não o considera? Você não o respeita? Você não pensa que você está desagradando ele? Você se preocupa com aquele que no máximo vai fazer aquilo que é inevitável, porque a morte é inevitável. Pode vir aos 100 anos, mas ela é inevitável. Pode vir aos 30, mas ela é inevitável. Então o medo do homem é contra aquilo que é inevitável, e contra aquilo que pode realmente mudar a nossa eternidade, ele não valoriza. Então ele está falando que é necessário na nossa relação com Deus ter o temor como este termômetro na nossa comunhão com Ele. Por quê? Versículo 13, vamos lá. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amados, confesso aos irmãos que atualmente talvez esse seja um dos versículos mais importantes da Bíblia para nosso tempo. Esse versículo, ele verdadeiramente vem nos colocar no devido lugar. Ele fala que nós temos que temer a Deus. Por quê? Ele fala: porque o Deus que opera tanto na sua vontade, no seu querer, como no efetuar. Uma pergunta que eu faço: alguém tem alguma versão um pouquinho diferente desse versículo? Como é que está a sua, Fê? Pois é Deus quem... eu vou repetindo aqui, Fê. Pois é Deus quem efetua em vocês... quem efetua em vocês... tanto querer... quanto realizar... como realizar... de acordo com a boa vontade dele. Com a boa vontade dele. O propósito e a ação. O desejo e a ação. O querer e o efetuar. Mas preste bem atenção. Ele está dizendo que o nosso Deus, Ele trabalha de uma maneira, e não é da nossa maneira, não é da nossa forma. Ok, isso é claro, isso eu sei. Mas por que Ele está falando sobre isso? E se você tomar um pouco de cuidado, você vai ver que a sua boa vontade, a sua está em itálico, não está? Na sua Bíblia? Está meio inclinadinho assim? Tá, né? Por quê? Todas as vezes que você vê esse destaque dentro de um versículo, é que essa palavra tem um ponto importante para você entender o que esse versículo é. Ele está dizendo que o Deus a qual nós servimos, Ele tem propósitos, Ele tem planos. Isso é o querer. Querer é igual a propósitos, planos, projetos, para mim, para a igreja como um todo, para uma nação e para o planeta Terra, ok? Então Deus tem vários propósitos, ok? Vários projetos Ele tem. Então quando Ele fala que o nosso Deus, Ele tem o querer, ou seja, Ele tem intenção, Ele quer fazer algo, mas Ele também tem capacidade e poder para executar isso em nós. Mas tudo isso está na sua, que está em itálico, vontade. É uma boa vontade. Por que Ele está dizendo isso? Nós não planejamos fazer desta forma, mas perceba como o Espírito Santo vai nos conduzindo no tempo certo dentro dos assuntos. Domingo estávamos falando que nós temos um defeito, que é orar errado. Por isso o Espírito Santo precisa interferir em nós, porque nós não sabemos como orar, e nós oramos errado. E o versículo não diz para o recém-convertido, ele coloca como que o ser humano não sabe orar. E depois, mais à frente, inclusive aqui em Filipenses, Paulo vai falar que o homem, ele só se importa com aquilo que não tem importância, e o que realmente importa ele deixa de lado.
Então é necessário esse agir do Espírito Santo para me mostrar o que realmente eu preciso e eu necessito, não o que eu quero muitas vezes. Porque muitas vezes o que eu busco do Senhor, o que eu quero do Senhor, o que eu oro ao Senhor não tem nada a ver com o seu propósito, querer, e nem o que Ele quer executar em mim. E nós estamos na contramão da sua vontade, estando na igreja, dobrando o nosso joelho, orando, clamando e praticando uma vida de santidade lá fora. Isso não anula uma coisa da outra. Você pode não estar vivendo dissolutamente no pecado, mas ainda estar como Saulo no caminho de Damasco, referenciado por Cristo, lutando contra a boa, agradável e vontade de Deus. Ontem, em especial, e não há problema nenhum em compartilhar isso com os irmãos, eu estava com um casal que estava para tomar uma decisão muito séria na vida deles. E qual era a decisão? Ambos têm uma carreira profissional. Ambos têm trabalho, renda e fazem uma série de coisas. Porém, tem uma filha pequena. Ok? E aí eles estavam num conflito. Olha, a mãe, pastor, eu queria me dedicar à minha família. Mas a minha carreira, eu tenho um negócio, eu sou empresária. Isso é um problema. Porque até então a minha renda é muito importante. Porque até então a minha família inteira vai me crucificar. Depois de tanto sacrifício para eu construir o meu nome e a minha identidade, agora eu vou abrir mão para cuidar da minha filha. Amados, há 30 anos atrás isso não é um problema. Hoje é um problema. Uma pessoa estudar, se esforçar, abrir um negócio, ganhar o seu dinheiro, de repente abrir mão para cuidar de um filho. Isso é uma loucura. Hoje soa como loucura nos tempos de hoje e até uma atitude de imprudência. Olha, amados, aonde chegamos. Essa escolha, para muitos, é uma escolha imprudente. Uma mãe que quer parar de trabalhar, passar um pouco mais de dificuldade financeira se for necessário, para se dedicar verdadeiramente criação da filha, a cuidar mais do seu marido e melhor, a se dedicar um pouco mais da casa e da família. É imprudente. É loucura. Está fora até da palavra de Deus, para muitos. E eles estavam preocupados com isso. E eu vivi isso, mano. Eu e Jéssica vivemos isso. E nós tomamos essa decisão. E antes mesmo do Daniel nascer, Deus supriu mais do que necessitava. Tínhamos uma meta. Olha, se eu conseguir acatar a latinha na rua, eu consigo mais tanto. Se a gente foi colocando algumas coisinhas assim, né? E Deus, antes do menino nascer, Ele nos deu muito mais do que esperávamos. Porque esta é uma vontade totalmente dedicada àquilo que a Bíblia nos ensina. Você está tomando uma decisão, e isso que eu falei para esse casal, vocês estão tomando uma decisão que é fundamentada na palavra. Até então, vocês solteiros, não havia problema nenhum, vocês casados, sem filhos, mas agora existe, a Bíblia diz que os filhos são herança. Sabe o que é herança? Não foi você que conquistou. Alguém lá atrás conquistou e está dando de bandeja para você. Qual que é a tua responsabilidade? Cuidar e passar para frente. Os filhos são tidos como herança. Eu estou te dando, mas você nem merecia isso, tá? Eu trabalhei. Eu estou te dando todo o meu esforço. O resultado de todo o meu amor, de toda a minha dedicação é isso aqui. Eu estou dando na sua mão. Tudo que eu construí minha vida inteira está aqui. Eu estou passando para você. Por isso que gastar a herança de forma dissoluta como o filho pródigo é uma desonra muito grande para o pai. E Deus fala que os filhos são herança dele para nós. Ele formou, ligou os ossos, ele fez tudo. Ele trabalhou por 9 meses, pegou e falou assim: agora você cuida. E um dia eu venho buscar ele. Olha a responsabilidade. E a carreira profissional está acima disso. Então, muitas mães eu conheço, amados, próximos de nós, 45 dias nasceu. Foi para um berçário integral, porque a mãe não abre mão da carreira profissional. Não abre mão. Um dia essa conta vem. E o problema, amados, de muitos erros que nós cometemos com os filhos, quando você abrir os olhos para ver que você errou, não tem mais o que ser feito. Não dá para corrigir.
corrigir mais. Pouco se consegue corrigir. Às vezes nada. Porque muitas vezes pensa que a vontade de Deus é o quê? Mas se você acha que a vontade de Deus não é que somando os nossos salários a gente consiga comprar isso, conquistar isso, será? É você que tem que se perguntar. Será que é isto mesmo? Ele está dizendo assim, que a vontade de Deus, o querer dele, o plano dele, e o que ele quer executar na minha vida, é uma obra dele, é segundo a vontade dele, não é do jeito que eu acho. E esse é o problema, amados, porque nós estamos formatando Deus. Nós estamos declarando através de hinos e cânticos e pregações como Deus deve ser, como Deus deve agir. E Ele não tem essa formatação. Falávamos aqui recentemente sobre isso. Quem disse que se o mar não abrir eu vou andar sobre as águas? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que naquele momento foi o escape que o Senhor deu e nunca mais aconteceu. Então nós começamos a formatar. Eu cresci ouvindo isso. Depois que você for batizado, você vai para o deserto. Vai passar um período na sua vida de grande dificuldade. Mas se você vencer esse período, você vai... mas eu fui batizado e eu não me lembro desse deserto. Esse deserto já estava antes de eu ser batizado. E ele ficou muitos anos ainda depois. E eu ainda não saí dele. Talvez só o dia em que eu chegar na terra prometida, eu vou sair do deserto. Então é importante, porque a gente vai crescendo aprendendo essas coisas e formatando, como se isso fosse uma regra. E quem disse? Aí criaram-se uma regra, que não, existe uma sequência. Você se batiza nas águas para o arrependimento. Depois você recebe o Espírito Santo, o batismo, o Espírito Santo. Depois você recebe o batismo com fogo, que é o processo de santificação. Por quê? Porque Jesus desceu as águas, o Espírito Santo desceu, e depois ele passou 40 dias de santificação e purificação. Então a gente criou uma regra e formatou Deus, e falou que Deus só trabalha desse jeito. Tá bom, e João Batista, que o Espírito Santo veio quando ele nem da barriga ainda tinha saído? Quebrou tudo. Todos os conceitos, essa formatação, a gente vai criando e formatando Deus. E o que esse versículo está dizendo é que Deus não pode ser formatado. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira dele, e nós não sabemos como é. Então não perca tempo e não se perda tentando formatar o Senhor, porque eu acho que Ele está nesse negócio, porque eu acho que Ele vai fazer assim. Ele tem o seu querer, e o seu efetuar, e a sua boa obra é dele. Sua é porque é dele. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós provavelmente não entendemos, e jamais entenderemos, até que Ele termine. Quando terminar, a gente compreende, porque José ficou preso, porque José foi escravo. Depois que tudo termina, a gente entende. Depois que a gente chega no capítulo 42 de Jó, a gente entende porque Deus fez aquilo. Depois que Daniel amanhece o dia e sai da cova dos leões, a gente entende porque Deus fez tudo. A gente só entende quando chega no final. E todas as vezes que o homem tentou intervir, amados, foi terrível. Nasceu o filho da escrava, porque o homem quis ajudar Deus. Os 2 filhos de Ló, no incesto, foi porque o homem quis interferir naquilo que Deus queria fazer. Todas as vezes que o homem quer interferir, está tudo errado. Então por que nós iremos fazer isso? Ele tem o seu querer, o seu projeto. Ele sabe executar o projeto dele. E é segundo a vontade dele. Então é preciso entender isso para o que ele falou até aqui e para aquilo que nós vamos ler daqui para frente. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Por que você murmura? Por que contendemos? Murmuramos porque não aceitamos, não concordamos e questionamos. O que? O que acabamos de ler no versículo anterior. Ele tem um projeto, ele faz da maneira dele, ele faz da forma dele, mas eu não concordo. Eu acho que José não precisava se tornar escravo para aprender. Eu acho que ele não precisava ficar tanto tempo na prisão, sozinho, para aprender. Você acha, Deus sabe.
Aquele que perscruta o coração, que sabe das intenções, que entende os nossos limites, ele decidiu isso. E se ele, que entende e conhece a intimidade de cada um, decidiu isso, quem sou eu para questionar? O que são as murmurações, senão a falta de confiança de que Deus está tanto no seu querer como efetuar, fazendo a sua vontade? Por que murmuramos? Por que contendemos? Por que questionamos? Por que nós conflitamos? Por que nós não aceitamos? Porque nós não cremos na obra do Senhor. Porque nós não cremos que Ele está no controle. Porque nós não aceitamos a maneira como Ele faz. Porque para a vontade de Deus ser cumprida, Jesus tem que ir até Jerusalém ser crucificado. Isso é inadmissível para a igreja. Por isso que os discípulos não aceitavam isso. Não faz sentido nenhum. O Senhor não tem que morrer. O Senhor é bom e produz coisas maravilhosas no nosso meio. Por que você tem que ir para Jerusalém morrer? Não faz sentido. Lembramos, vamos aproveitar o gancho daquilo que o profeta Isaías diz, que a obra de Deus e o seu ato, ele é estranho. Está fora da nossa compreensão. Da onde vêm as murmurações e as contendas? Porque nós não aceitamos o plano de Deus, o seu querer, o seu projeto e a forma como Ele executa a sua vontade. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Por que eu tenho que me deixar ser conduzido pela vontade do Senhor? Por que eu tenho que começar a parar de murmurar, fechar a minha boca, parar de questionar, parar de contender e deixar Ele conduzir? Porque todas as vezes que eu estou em murmuração, em contendas, eu não estou aceitando Ele na condução. E se eu não estou aceitando Ele na condução, eu jamais vou me tornar um homem irrepreensível. O que é irrepreensível? Você procura defeito e não tem. E quem de nós aqui é irrepreensível? A gente vê os defeitos. Eu vejo claramente os meus, como o sol do meio-dia. Eu percebo cada um deles. Eu vejo nos irmãos, os irmãos veem em mim, veem uns nos outros. Por que ainda? Porque ainda nós estamos resistindo ao plano, ao querer e à forma dele nos lapidar. E como é que eu resisto à vontade do Senhor? Quando eu brigo e quando eu murmuro. Ele dá 2 indicadores. Se você reclama e discute, é porque Deus não está no controle. Simples assim. E é por isso que ainda a gente não alcançou a sinceridade que Ele espera de nós. É por isso que ainda nós somos repreensíveis. É por isso que ainda nós somos imperfeitos. E Ele quer nos fazer homens e mulheres irrepreensíveis. E Ele usa uma expressão inculpáveis. Aonde? No céu? Na eternidade? Porque existe uma cultura, existe uma doutrina diabólica que diz que a perfeição só está no céu. E o que é um homem irrepreensível? É um homem que não tem erro, que não tem falha. Perfeito? Inculpável. Não tem culpa, não tem condenação. Aonde? Não, vamos chegar lá no céu. Não. Aqui, numa geração corrompida, num século entregue intensamente à vontade das trevas. Em lugares, convivendo com pessoas, estando num mundo corrompido pelo pecado e pela iniquidade. Entenda que o que o Senhor está dizendo aqui, por isso que nesse versículo 13 é tão atual e tão importante, talvez um dos mais importantes deste tempo, porque Ele está dizendo que a vontade de Deus sobre as nossas vidas é nos fazer irrepreensível em dias tão terríveis como estes. Isso é possível. Isso é possível. Desde que eu cesse as murmurações. E talvez as murmurações não estão aqui, mas aqui no coração. Mas aqui dentro os questionamentos, não aceitar, os conflitos ainda existem. A boca talvez fechou, e se fechou já é um grande avanço. Mas ainda a discordância existe dentro de nós.
se nós temos que viver uma mesma coisa, pensar uma mesma coisa, sentir uma mesma coisa, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que quer me guiar para um lado e eu quero ir para o outro. Não existe concordância. O que é plenamente essa concordância? Sentir a mesma coisa, viver essa unidade que Paulo veio falando aqui ao longo do final do capítulo 1 e no início do capítulo 2. É quando eu paro de conduzir a vida do jeito que eu quero, de tomar decisões do jeito que eu quero. Esse ano eu pus metas e planos para mim na minha empresa. Vou fazer isso, vou chegar aqui, aqui no meu coração. Nós nem terminamos o terceiro mês, Deus já começou a mostrar que não vai ser desse jeito. Vai ser tudo diferente. Tá bom? O que eu faço? Murmuro? Brigo com ele? Não. É a minha vontade. O que eu faço com a minha vontade? Põe no bolso, guardo, deixa aí. Quem sabe um dia? Ele sabe o que faz. E se ele está me colocando nesse caminho, é nesse caminho que eu vou. É desta forma que nós vamos atingir a porção de ser irrepreensíveis. É quando ele tiver todo o controle, todo o domínio, toda a direção da nossa vida. Por que ele está falando isso? Porque além de nos ensinar, lembra-se que esse livro tem como propósito nos trazer um exemplo. E Paulo está dizendo assim, você tem que ser um exemplo nesta geração. Eu sei que é uma geração corrompida, eu sei que é um mundo tenebroso, eu sei que os tempos são trabalhosos, eu sei que as trevas estão se alastrando e crescendo, mas em Cristo isto é possível, desde que eu cesse as murmurações e as contendas e deixe Ele, tanto na sua vontade, no seu querer, como no cumprimento da sua vontade, cumprir a sua boa obra em minha vida. Talvez você já leu esses versículos fora de contexto, mas esse é o contexto. Esse é o propósito. Olha o 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amados, olha que são versículos fora de contexto. O que Paulo está dizendo? Que Deus tem um querer, tem um projeto, Ele tem um plano, Ele tem poder para executar o seu plano. Essa é a vontade dEle para a minha vida. Eu não aceito, eu murmuro, eu contesto, eu questiono, eu luto contra, e a vontade dEle não se cumpre. Então eu me torno uma pessoa repreensível, defeituosa, cheia de falhas e problemas e doenças na alma. Então no mundo eu não consigo resplandecer como o sol do meio-dia, nem como um astro. Eu, na verdade, sou facilmente camuflado nesse mundo. A diferença pouco existe de mim para esse mundo. Paulo, quando ele vai chegando a essas conclusões, ele fala assim, sabe por que eu estou preocupado? Para que vocês entendam o que é viver plenamente a vontade de Deus. Porque vocês vão chegar no fim da vida de vocês. E se vocês não entenderem isso daqui, não aplicarem isso, vocês vão perceber que vocês viveram em vão. O trabalho de vocês, o esforço, todas as vezes você acordou cedo, você foi para lá, você correu, você fez tudo foi em vão. Paulo está dizendo isso, foi em vão. Vocês vão perceber. E eu não quero que vocês cheguem lá na frente e olhem e falem assim, olha, o que eu fiz com a minha vida? Diferente de Jesus, que a Bíblia diz que Ele vai parar um momento, isso já aconteceu e acontece, e ainda vai acontecer novamente, que Ele vai parar, Ele vai olhar para nós, Ele vai olhar para os apóstolos, Ele vai olhar para a igreja de Esmirna, Ele vai olhar para esses irmãos, como o pastor Policarpo, Ele vai olhar para todos esses homens, a Bíblia diz que Ele vai olhar para o fruto da sua obra, e Ele vai ficar satisfeito. Não foi em vão. A frustração está porque eu não deixei dele governar. Deus tinha um querer sobre a minha vida, Deus tinha um projeto para mim, Deus tinha planos, mas eu não o permiti, porque eu contestava, porque eu reclamava, porque eu não concordava. E isso faz-nos homens repreensíveis, defeituosos, mesmo que possa parecer pouco e para outros muito. O Senhor nos fez para ser irrepreensíveis, para que nós não venhamos a correr e trabalhar em vão.
Passou a cega, findou o verão, diz o profeta maior, e nós ainda não estamos salvos, ele diz. O tempo está passando e nós ainda estamos dando defeito. Vem o escritor de Hebreus lá no final do capítulo 5, a partir do versículo 12, e fala assim: vós, pelo tempo, já deveriam ser mestres, mas ainda estão engatinhando, estão como crianças. Amados, o segredo desse crescimento, dessa maturidade, é fechar os lábios, deixar o Senhor conduzir, cessar os conflitos, lançar sobre Ele a ansiedade e deixar Ele conduzir o barco, recuar, deixa Ele fazer. Isto é o aperfeiçoamento que é necessário para que Ele cumpra a sua boa obra em nossas vidas, para que o seu querer e o efetuar seja uma realidade em nós. 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Agora Paulo fala que mesmo que o preço a ser pago seja difícil por isso, e ele vai ao extremo, eu tenho que dar a minha vida por vocês, mesmo que o preço que eu tenho que pagar é ser oferecido como um sacrifício, eu ser esbofeteado, eu ser espancado pelo Império Romano, por esta obra, por vocês, pelo querer e o efetuar do Senhor, mesmo que o plano de Deus para mim é passar por tudo isso por causa de vós, não tem problema. Eu quero que Deus cumpra a vontade dele sobre a minha vida, mas primeiro eu quero saber qual é essa vontade, para saber se eu aceito ou não. Ele não impõe isso. Senhor, tanto querer como efetuar a sua boa obra deve ser cumprida em mim, e eu não sei o que é, e Deus não me revela o que está por vir, mas se for a entrega minha como um sacrifício vivo por amor a vós, também não tem problema. Eu só não quero viver uma vida em vão. Eu só não quero ser inútil. Amados, é uma verdade, não é bíblico essa frase. Todos os homens vão morrer, mas nem todos vão viver nesta terra. E quem nós somos? Aqueles que estão verdadeiramente vivendo a vida que o Senhor tem para nós. Ou será que nós estamos indo também com a massa e morrendo? Vivendo de lampejos de satisfação, de alegrias pequenas e passageiras? Ou tendo realmente, como diz o versículo 13, o Senhor como capitão das nossas vidas, em que observa tudo o que você faz, observa tudo que você põe a mão, observa cada passo que você dá. Questione-se a si mesmo se o Senhor está no controle disso. Questione-se a si mesmo se o Senhor está contente com as suas escolhas. Talvez você possa pensar: será que está falando para mim isso? Amados, todos nós, todos os dias vivemos esses conflitos. E o que ele está dizendo? Que o Senhor tem uma obra e ele opera sobre uma vontade, um plano, poder para cumprir. A sua, lembre-se, está em destaque, é a vontade dele, é do jeito dele, é da maneira dele. Não importa se você não entenda, não caia em murmurações e contendas, questionamentos, conflitos, está na mão dele. Ele encerra essa parte dizendo o que no versículo 18? E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Não enxergue o plano de Deus preferencialmente. O que Paulo está dizendo é que assim, olha, eu quero que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida, mas tomara Deus que seja uma igual a de Salomão. Mas tomara Deus que seja uma igual, a de Daniel. Eu quero morar no palácio, porque Deus cumpriu a vontade dele no palácio, na riqueza de Salomão, na abundância de Jó, antes e depois, ele dobra a sua riqueza.
Mas Deus também foi com Jeremias, vivendo uma miséria social, mas uma riqueza com ele. Mas Deus também foi com João Batista, que estava no seu sangue a linhagem sacerdotal, se vestir de púrpura, de pedras preciosas. É muito interessante você ver a diferença social entre a mãe de João Batista e Maria e José. Eles são parentes, mas está muito claro na Bíblia que são famílias com posses diferentes. E você vê a preocupação de Maria quando está grávida. Qual que é a preocupação de Maria? O que José vai pensar de mim? O que meu futuro marido vai pensar de mim? Esse é o pensamento de uma pessoa simples, humilde, pobre. Qual que é a preocupação da mãe de João Batista? O que as pessoas vão pensar de mim? Não está preocupado com ele, não. Vê lá em Lucas. Ela está preocupada com qual vai ser o falatório na cidade, com a reputação dela. O pobre não tem reputação. Ele não está preocupado com as pessoas que falam dele. Está preocupado se o marido vai bater nela, vai pôr para fora de casa. O rico está preocupado com o quê? Com a reputação dele na sociedade. João Batista abre mão de se vestir de púrpura e linho finíssimo, que eram essas vestimentas do seu pai. Era essas vestimentas do seu pai, que era aquele que uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos para falar com Deus, para ouvir o que Deus tinha. O homem que se melhor vestia-se em Israel. O que esse menino tinha como herança? Tudo isso. Ele abre mão para viver como, amados, um aborígene. Se vestia com pele de animal, comia gafanhoto e mel. A sua aparência, eu tenho absoluta certeza, amados, que a aparência de João Batista era pior do que aquilo que a gente vê na Cracolândia. No deserto, no sol, escassez de comida, vivendo uma vida, amados, ali. Você acha que tinha banho todo dia? Escovava o dente todo dia? Ele tinha tudo isso, ele abriu mão disso para que o querer, o efetuar e a vontade de Deus seja cumprida. O que Paulo está dizendo assim? Olha, se alegrem. Pode ser que você receba o que Salomão recebeu, mas pode ser que você receba o que João Batista recebeu. Nós não sabemos. Mas o que importa é que a vontade dele seja cumprida e não seja vã a nossa vida. Pode ser que você seja o próximo Paulo, ou pode ser que você seja o próximo Davi, poderoso, guerreiro, vencedor e ovacionado e amado pelo povo. Pode ser, mas nós não sabemos. Fala. João, é muito interessante isso que você falou, porque assim, as pessoas, elas, principalmente para a gente vai pegando aqui, você vai viver e comer o melhor dessa terra. Sim. Então assim, elas, é muito forte isso, porque a gente não imagina que o melhor dessa terra não é o que está nessa terra. Sim. A gente vai vir por vir na eternidade. Você, dentro da igreja, a gente formata Deus. Olha só o que você está falando. A gente formata Deus pensando no quê? Ó, tá vendo? Deus fez ele virar empresário. Ele está rico, ele está enriquecendo. Mas sim, a gente vê que Deus está fazendo isso. Mas tem outros que não acontece isso. E aí a gente começa a formatar Deus falando, tá vendo? Todo mundo tem que fazer isso, e repetir, e sair uma linha de série aqui. Deus vai formar, todo ano vai formar uma linha de empresários aqui. Não, quem disse? Quem disse que a vontade dele está só na riqueza com Salomão? Teve também na miséria com Jeremias. Teve também na escassez com João Batista. Teve também com Elias, agradável ao Senhor, mas que andava como um nômade, sem casa, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, tendo que ser sustentado por corvos. Pela misericórdia de Deus, né? Nós devemos ver uma viúva de Sarepta também tendo que sustentar o profeta do Senhor, porque ele não tinha o que comer. Então, cada um tem um plano, Deus tem um propósito específico, mas nós não devemos formatar Deus. Por que ele, Deus, está abençoando e eu não? Quem disse? É isso que ele está falando, se alegrem. Simplesmente da vontade dele está sendo cumprida. Para uns Deus vai dar, para outros não. E tudo isso, o importante é estar no controle dele e não formatar. E todas as vezes que o homem faz isso, ele quebra a cara. Não, se não enriqueceu ainda, você deve estar fazendo alguma coisa errada.
Eu acho que alguma coisa, não é, tem pecado aí, alguma coisa está falhando. Amados, é isso que Paulo está dizendo. Deixa a vontade do Senhor conduzir. Para alguns, Ele vai permitir a riqueza. Para alguns, Ele vai permitir ir ao mundo pregar o Evangelho. A outros, Ele fala assim, não, você tem que ficar aqui. Porque se você sair daqui, você se perde. Ele sabe, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele concede, oferece, distribui os dons mediante a necessidade, porque Ele sabe que tem pessoas que precisam e outros que não precisam. Se Ele der o elemento e a ferramenta errada, dá tudo errado. Destrói ao invés de construir. Se você, ao invés de usar o martelo do carpinteiro, usar a marreta do construtor, você entorta o prego e expõe a madeira. A ferramenta tem que ser certa, o uso certo, para a aplicação correta. E não é um padrão, amados. Não é padrão. Não formate Deus. Sua vontade é manifestada pelo seu querer e o efetuar. Sua vontade, boa vontade, é do jeito dele. Paciência. Se você for o próximo Davi. Paciência se você for o próximo Salomão, ou Jeremias, ou Elias. O que importa é que a vontade do Senhor esteja sendo feita e eu e você estejamos nos alegrando. É isso que ele encerra essa parte, dizendo, vamos nos alegrar, porque a vontade do Senhor está sendo notória e uma verdade nas nossas vidas. E seremos irrepreensíveis. Isso é o que importa. Mesmo diante de uma geração terrível como a que estamos contemplando.